Olá galera, beleza? Professor Éder. Vamos agora para o nosso segundo vídeo a respeito de fatoração, e o nosso sistema de fatoração agora é por agrupamento, beleza? Então, para ficar mais fácil de compreender como é que funciona essa fatoração por agrupamento, a gente vai ver uma figura, tá bom? Então olha aqui, ó, eu tenho uma figura, essa figura aqui lilás, tá? Roxa, como você quiser chamar, que ela está dividida em 4 partes. Eu tenho essa parte aqui, ó, está aqui AX, essa parte que está aqui BX, e essa parte que está AY, e essa BY. Mas por que essas nomenclaturas aqui, AX, BX, AY, BY? Porque esse retângulo todo aqui está dividido em partes. Esse lado está dividido em A, então essa parte vale A, e essa aqui vale B, ok? E essa aqui, X e Y. Se a gente lembrar lá do cálculo de área, área é dada por base vezes altura, largura vezes o comprimento. Então se eu multiplicar aqui essa largura, ou essa base aqui, o que é A, que vale A, vezes a altura, que vale X, A vezes X, AX. Se eu multiplico a base aqui, que é B, vezes a altura X, BX. Mesma coisa aqui, a base que vale A, a altura Y, então tem um AY. Aqui é B, BY. Se eu quero agora a área total da figura, eu vou ter quem? A área total, basta eu somar AX mais BX mais AY mais BY. Somando, eu tenho aqui a área total da figura, certo? Mas se por acaso eu eliminar essa linha vertical aqui no meio, eu vou ter agora dois retângulos, esses dois retângulos amarelos aqui. A base passa a ser quem? A soma desses lados aqui, que é A e B. Somando A e B, nós temos A mais B. E a altura continua sendo X, e a altura continua sendo Y. Então, base vezes altura, a base é A mais B, a altura X. Então, tenho A mais B vezes X, ou X vezes A mais B. Eu já havia comentado no vídeo anterior que isso não faz muita diferença. Se você pegar e multiplicar 3 vezes 4 e 4 vezes 3, vai ter sempre o mesmo resultado, que é 12. Então, ocorre a mesma coisa aqui, tá bom? Então eu tenho X vezes AB, e aqui eu tenho Y vezes também AB, porque esse lado é quem? É A mais B. E aí nós estamos a terceira figura, essa figura aqui de verde. Qual é a diferença agora? Que eu não tenho nenhuma divisão aqui no meio. Eu tenho a altura, que é X mais Y, e eu tenho a base, que é X e A mais B. Cálculo de área, base vezes altura, então tenho A mais B vezes X mais Y. Certo? Então a gente pode perceber que essas três figuras aqui, elas possuem a mesma área. Consequentemente, essas três expressões são também iguais. Aqui eu tenho na forma de polinômio e aqui eu tenho na forma fatorada. Então, as três figuras aqui, como eu havia falado anteriormente, elas representam a mesma área. Aqui o primeiro, que é do polinômio, AX, BX, AY, BY. Aqui é aquela figura intermediária, que é a do meio, e aqui a forma fatorada. Então eu posso concluir que essa aqui, o polinômio, é igual a essa terceira aqui, que é a fatoração, certo? Então, quais são os procedimentos para obter a forma fatorada desse polinômio dado aqui, ó? Eu tenho aqui BY mais AX mais AY mais BX. Então, qual é a primeira regra? Agrupamos os termos que possuem fatores em comum. Então, eu posso tomar como referência aqui o AX. AX, eu vou procurar outro que tenha AX, no caso BX. Eu vou colocar AX junto com o BX, e aqui o AY junto com o BY. Ah, professor, mas o BY vem antes. É só uma questão de organização, tá? Se quiser colocar o B antes, não vai influenciar em nada. Mas fica mais fácil você visualizar os passos seguintes. Olha como ficou. Ficou AX mais BX mais AY mais BY. Qual é o próximo passo? Em cada grupo nós vamos colocar o fator comum em evidência. Aqui eu tenho quem? Nesse primeiro grupo aqui, ó, eu tenho AX, BX, que é em evidência o X. Então vou colocar ele em evidência. Aqui eu tenho AY, BY. O comum agora é o Y, então vou colocar o Y em evidência. Ficando dessa forma. Aqui eu tenho AX, tiro o X, fica o A. BX, tiro o X, fica o B. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Eu tenho AY, BY, tiro o Y, sobra o A e sobra o B. Então, aqui eu tenho aquela forma intermediária. Mas se você prestar atenção aqui, novamente eu tenho quem que se repetindo? Eu tenho o fator comum novamente aqui.
Então, olha só, agrupamos os termos, novamente colocando o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O A mais B. A mais B. Então, vou separar ele, ó. A mais B. Se eu tiro esse A mais B, sobra quem? O X. Agora, se eu tiro A mais B, sobra o Y. Aí fica A mais B vezes A mais Y. Certo? Então, essa aí são os procedimentos que você deve tomar ao fazer essa fatoração utilizando agrupamentos. Então, bora ver alguns exemplos aqui. Nesse primeiro, eu tenho quem? Eu tenho AB mais 3B mais 7A mais 21. Aqui fica evidente que o fator que eu posso colocar em evidência é o B. Que aqui, ó, o fator comum é o B. Aqui, a princípio, pode não parecer tão evidente quem está em evidência aqui. Aqui eu tenho 7A, aqui eu tenho 21. Só que quem é o 21? 21 eu posso transformar ele numa multiplicação, que é 3 vezes 7. E olha o 7 aqui, ó. E olha o 7 novamente aqui. Se eu tenho 7 e eu tenho 7 aqui também, coloco o 7 em evidência. Então, fazendo esse trabalho aqui, ó, tiro o B aqui, colocando em evidência. Tá aqui o B. Se eu tenho BA, tiro o B, fica o A. Se eu tenho 3B, tiro o B, fica o 3. Ó, tirei o B, sobrou o A, 3. Certo? Nessa daqui a gente viu que o 21 é quem? É 3 vezes 7. Então, se eu tiro o 7, tá aqui, sobra o A. Quem é o 21? 3 vezes 7. Se eu tiro o 7, fica o 3. Então, nessa expressão intermediária aqui, eu tenho quem comum? A mais 3, A mais 3. Então, eu vou colocar ele novamente em evidência. Colocando ele em evidência, vai sobrar quem? O B e o 7. Então, eu tenho A mais B vezes A mais 3, desculpa, vezes B mais 7. Tá bom? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho 6x ao quadrado mais 3bx. Então, já posso perceber aqui que o fator comum aqui é o 3x. Apesar de não aparecer o 3 aqui, mas eu posso afirmar que o 6 ele é 2 vezes 3. Então, já aparece o 3 nesse caso. E aqui o fator comum é o A. Tá? Então, se eu tirar aqui o 3x e colocar em evidência, 3x vezes x mais b. Aqui eu tenho o fator comum que é o A. Eu tiro o A, fica 2x. Aqui 2x. Se eu tenho AB, tiro o A, fica o B. E novamente tenho o que em comum aqui? 2x mais b. 2x mais b. Então é ele que eu vou colocar em evidência novamente. Está aqui, está até destacado aqui. Quem vai sobrar do primeiro termo? 3x. E do segundo termo, A. Então a gente vai ter 2x mais b vezes 3x mais A. Certo? E aí vamos para o nosso terceiro exemplo. Bx ao quadrado menos 2by. Aqui eu tenho o b, que é comum, tá? E aí 5x ao quadrado menos 10y. Quem está em comum? O 5. Por quê? Quem é o 10? 2 vezes 5. Então eu posso colocar o 5 em evidência. Tirando aqui o b, tiro o b, sobra x ao quadrado. Está aqui x ao quadrado. Tiro o b, sobra 2y. Está aqui 2y. E olha o sinal de menos aqui. Isso aqui é menos, aqui também vai ser menos. Certo? Então, continuando aqui, o fator comum é o 5. Tiro o 5, vai sobrar x ao quadrado. Aqui é o 2 vezes 5 vezes y. 2 vezes 5 vezes y. Tiro 5, fica 2y. Então, novamente, eu tenho a expressão x ao quadrado menos 2y, x ao quadrado menos 2y. Coloco ele em evidência novamente. Sobra o b no primeiro termo e sobra o 5 no segundo. Certo? E aí, então, continuando aqui. Você sempre pode conferir se a fatoração está correta, basta efetuar a multiplicação de cada e conferir se o resultado do polinômio inicial. Vamos agora para o exercício aqui, tá bom? Tem aqui 4 questões, a gente vai fazer 3, e aí a quarta fica para vocês praticarem, beleza? Então olha aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado mais 4x mais 3xy menos 6y. Eu posso fatorar essas duas expressões aqui, ó. Eu tenho 2x ao quadrado menos 4x. Só que aqui no 4, o 4 é 2 vezes 2. Olha só, eu posso muito bem colocar em evidência o 2x. Coloco 2x em evidência, tiro 2x, sobra 1x.
tem 2 vezes 2 vezes x. Tira aqui o 2x, sobra o 2. Respeitando aqui o sinal de menos, continua o menos aqui. 2x vezes x menos 2. Aqui eu posso colocar em evidência o 3y. Por que 3y? Porque o 6 é 2 vezes 3. Então fica o 3. Tiro o 3, fica então o 2. Tira aqui de 3xy, fica o x. Então, observa que novamente eu tenho termos que se repetem, que é o x menos 2, x menos 2. Tirando, colocando ele em evidência, vai sobrar quem? 2x, 3y, certo? Então vamos para o próximo aqui. X ao quadrado mais xy mais x mais y. Aqui eu posso colocar em evidência o x. Aqui inicialmente não dá para fazer muita coisa, né? Então bora ver como é que vai ficar lá, aí para frente na resolução. Colocando aqui o x em evidência, vai sobrar quem? Tem 2x, tira 1, fica x. Xy, tira x, sobra y. E olha só, eu tenho x mais y. E aqui é x mais y. Para ficar mais fácil a visualização, a gente faz o quê? Coloca esse aqui entre parênteses, como está aqui. Então, novamente, eu tenho esse x mais y que está se repetindo. Vou colocar ele em evidência, tira ele, sobra quem? Sobra o x, e aqui como não tem nenhum número que aparece multiplicando, isso quer dizer que esse número que está multiplicando aqui é o 1. Então vai ficar quem? X mais 1. Então está aí a forma fatorada dessa expressão. Certo? Aí nós temos o terceiro caso. Eu tenho AB mais 3B menos 7A menos 21. Aqui já é claro que eu tenho o B para colocar em evidência. Coloco o B em evidência, sobra o A e sobra o 3. Aqui, ó, eu tenho 7, eu tenho 21. E quem é o 21? 3 vezes 7. Se eu tiro o 7 em evidência, vai sobrar o A e vai sobrar o 3. E pode aparecer a pergunta, professor, mas aqui é menos, mas você colocou mais aqui no meio. E aí, o que foi que aconteceu? Além de colocar o 7 em evidência, eu coloquei, não o 7 em si, coloquei menos 7, coloquei o menos em evidência também. Para quê? Para poder ter sinal positivo que é igual a esse aqui, ó. Lembrando que, se eu fizer o caminho inverso, tem que dar a mesma expressão. Então, se eu fizer o jogo de sinal, ó, 7 vezes A, menos com mais, menos. 7A, menos 7A, tá aqui. Aí eu pego menos com menos, menos com mais, desculpa, vai dar menos. 7 vezes 3, 21. Com menos na frente, menos 21. Então, aqui eu tenho a expressão anterior. Tá? Então, posso utilizar esse recurso. Eu tenho A mais B, A mais B. Então, coloco ele em evidência. Tá? E vai sobrar quem? O B menos 7. Certo? Aí, essa aí fica como exercício para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Bons estudos.